Você é uma pessoa que se critica muito e foca muito nos seus defeitos? É claro que você já percebeu que isso é muito desgastante. Mas você já se perguntou de onde vem essa autocrítica? Porque, na verdade, a autocrítica, ela vem de uma parte do nosso ego que fica o tempo todo comparando quem você é de verdade, ou seja, o seu eu real, com aquilo que você acredita que deveria ser, que é o seu eu ideal. Porém, isso é uma fantasia, porque a gente nunca vai alcançar essa versão tão perfeita. É claro que nós precisamos evoluir sempre. Eu digo que hoje eu preciso ser uma pessoa melhor do que ontem, amanhã uma pessoa melhor do que hoje. A vida é um processo de crescimento e de melhoria. A pessoa que tem muito autocrítica, ela se sente muito culpada ou com vergonha quando faz algo que não deveria ter feito segundo seus padrões morais, ou quando não consegue concluir uma tarefa por causa desse padrão de autocrítica excessivo. Ela se cobra muito o tempo todo. São pessoas que têm o que nós chamamos em psicanálise de superego muito aguçado, em comparação ao superego das pessoas consideradas emocionalmente saudáveis, que conseguem enxergar onde precisa melhorar, mas também conseguem enxergar a sua parte boa. O superego, ele é responsável pelos nossos valores morais e culturais. É o superego que controla os nossos desejos, coloca freio nos nossos impulsos. E a pessoa que se critica de forma exacerbada e ela sente que está errado o tempo todo, é porque essa parte do ego cobra um comportamento ideal sempre, mesmo quando ela se comporta de forma adequada. Então ela sente que ela está agindo errada. Nós entendemos de forma clínica que existe um desajuste nesse superego, fazendo ela se sentir a pior pessoa do mundo, uma pessoa ruim, quando na verdade ela tem um comportamento ético normal, bom, mas ela não consegue se enxergar assim, se julgando e se criticando o tempo todo. Normalmente esses adultos foram crianças criadas por pais muito autoritários, dominadores e controladores. A criança, percebendo a sua pequenez diante desses pais, ela se submete a ponto de perder a sua espontaneidade. Lembrando que isso não tem nada a ver com educação firme, porque limite é essencial, é saudável. A criança não sabe o que é certo e errado, e são os pais que ensinam e direcionam. Mas quando os pais não conseguem dosar essa educação, eles se tornam controladores, afetando de forma destrutiva a formação psíquica da criança, que, como forma de sobrevivência emocional, internaliza que ela não pode se expressar espontaneamente nem para os próprios pais. Ela se sente controlada, dominada, sem conseguir viver de forma natural. Ela é podada em tudo que faz. Então ela entende e internaliza que ela é uma pessoa ruim, que realmente ela faz tudo errado. Então ela concorda com esses pais e com toda aquela opressão, cobrança e crítica, formando essa parte do ego desajustada. É como se a voz dos pais ecoassem na cabeça o tempo todo, dominando, controlando, criticando. Normalmente são pessoas capazes, mas elas não acreditam, não conseguem enxergar a realidade, porque aprendeu se avaliar não com os próprios olhos, mas sim com os olhos dos pais lá na infância, que não deixavam ela fazer nada sozinha. Eram aqueles pais que pensavam pela criança, monitorando o tempo todo, gerando na vida adulta um pensamento de insuficiência e um sentimento de tudo que faz é errado. Se você sofre com autocrítica exagerada, o ideal é buscar uma terapia. Mas você também pode usar uma técnica que eu venho conversado muito com os meus pacientes aqui no consultório, que é o diálogo interno. Quando você tiver aquela autocrítica, se pergunte se esse julgamento está fazendo sentido. Se você está olhando aquele seu comportamento, aquela situação, com os seus olhos ou com os olhos dos seus pais. Questione o porquê você se julga errado naquilo que você está fazendo. O ser humano é falho todos os dias. Então se pergunte se esse sentimento realmente é uma verdade sobre você. Assim você vai desconstruindo esse sentimento de que você é uma pessoa ruim e começando a
a se conhecer de verdade.